Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Thaís Figueira e eu ajudo mulheres a encontrarem tempo de qualidade nos diversos âmbitos da vida. Sim, se você está se sentindo sobrecarregada, se você está se sentindo engolida pela vida e sem tempo para fazer as coisas que você gostaria, assiste esse vídeo até o final que eu tenho uma dica que pode ser a grande virada de chave para você. E hoje a dica é o seguinte: por que criar uma rotina te ajuda a encontrar mais tempo? E antes mesmo de responder essa pergunta, eu quero definir para você o que é rotina. Rotina nada mais é do que uma sequência de procedimentos ou de costumes habituais. Ou seja, é aquilo que você está acostumada a fazer todos os dias, é aquela sequência de hábitos que você faz aí no seu dia a dia. Então, por exemplo, você acorda, imediatamente vai ao banheiro, escova os dentes, toma um banho, depois você toma um café e depois você sai para trabalhar. Então essa é a sua rotina matinal, essa sequência de hábitos que você tem no seu dia a dia que a gente chama de rotina. E a gente tem uma rotina para os nossos dias, como é que a gente começa e como é que a gente termina os nossos dias. E o que não é rotina? Quando é tudo fora de hora. Então, por exemplo, um dia você acorda às 8, outro dia você acorda às 10, um dia você começa arrumando a casa, no outro dia você começa tomando café, no outro dia você começa tomando banho, ou seja, não tem rotina, você não faz uma sequência de hábitos, você deixa a vida me levar. Então, é importante que a gente tenha esse conceito do que é rotina e o que não é rotina, para a gente não se confundir no meio do nosso percurso. E agora sim eu vou dizer por que a rotina vai te fazer encontrar tempo. E eu quero contar pra você como que isso aconteceu comigo, porque eu estava me sentindo extremamente sobrecarregada, muito sobrecarregada. Eu já começava os dias achando que 24 horas não ia dar tempo de eu fazer tudo, e não dava. Eu vivia correndo atrás do prejuízo, vivia atrasada, nervosa, estressada, e eu acho que assim, quanto mais coisa a gente tem pra fazer, mais aumenta o nosso nível de ansiedade. E quanto mais ansiedade a gente tem, mais estressada a gente fica. Então eu tava aqui, ó, nesse nível, lá em cima. E se você tá nesse nível, lá em cima, eu super te entendo, porque eu passei por isso. E eu vivi esses dias em que eu me corroía com essa dificuldade. Eu não estava feliz com a vida que eu estava levando. Essa falta de tempo me consumia. Eu sofria com isso porque eu queria ter mais tempo para brincar com meu filho, sem me preocupar com outras coisas. Eu queria ter tempo para eu cuidar de mim, um tempinho para fazer uma atividade física, um tempinho para eu meditar, um tempinho para eu não fazer nada. Eu queria, mas eu não tinha. Eu simplesmente acordava e ia fazendo um monte de coisas e eu tinha 1000 tarefas e eu virei uma grande executadora de tarefas, no qual as coisas que vinham para minha vida eu ia sempre encaixando. Então assim, a minha rotina não tinha rotina, na verdade. Era uma rotina imposta pelas coisas do meio externo. Então eu não tinha hábitos, eu acordava e ia fazendo tudo. Só que aí, no final do dia, eu via que eu não conseguia fazer tudo, eu via que não sobrou tempo pra mim, não sobrou tempo pro marido, não sobrou tempo pro filho, tempo nem pra me comunicar com Deus. Eu começava a rezar e já dormia, não dava tempo. E aí eu parei pra pensar que aquilo estava tudo errado. Eu estava indo por um caminho que eu não gostaria de ir, eu estava seguindo numa rota que não ia me levar para os meus objetivos. E aí foi a hora que eu comecei a buscar de que maneira eu poderia mudar para encontrar mais tempo, de que maneira eu poderia aproveitar melhor o meu tempo, de que maneira eu poderia me cansar menos, produzir mais, como que eu poderia tirar aquela sobrecarga, aquele peso que eu tinha em cima de mim. E aí foi quando eu comecei a ler um pouco mais, estudar um pouco mais sobre isso. E uma das dicas que eu sugiro você fazer é criar uma rotina. Porque foi desse jeitinho que eu fiz. E foi desse jeitinho que eu comecei a conseguir encontrar tempo para as coisas que eu queria. E não adianta você começar e parar. O que eu fiz para começar? Então a primeira coisa é, por que você quer criar uma rotina? É porque você quer encontrar tempo? É por isso mesmo? No meu caso foi. Eu queria encontrar tempo. Então,
Então, naquele momento, eu deixei de colocar na balança se eu queria seguir uma rotina ou se eu não queria seguir uma rotina. Eu coloquei na balança, eu quero continuar sem tempo ou eu quero começar a encontrar tempo. Então, vocês observam que o meu propósito, ele era maior. Eu deixei de analisar a tarefa, eu deixei de analisar a estratégia, rotina. Eu comecei a analisar o meu propósito. O que vai me conduzir para o meu propósito? O que vai me conduzir para ter tempo de qualidade para mim, tempo de qualidade para me conectar com Deus, um tempo para eu meditar, um tempo para eu conversar com o marido, para eu conseguir estreitar laço, para a gente poder discutir sobre a educação do nosso filho, um tempo para eu sentar com meu filho, brincar com ele, acompanhar o desenvolvimento dele, cada coisinha, cada palavrinha, sem me preocupar com o celular, sem me preocupar com o que eu tinha que fazer, sem me preocupar com a hora. Foi isso que me motivou a criar uma rotina. Então, meu propósito ele era muito grande, era maior do que me perguntar se eu queria rotina ou não. Aquele era um caminho. E a partir daquele momento que eu descobri que aquele era um caminho para me levar ao meu objetivo, eu simplesmente criei uma rotina. E eu observei o seguinte, que pessoas que têm rotinas medíocres, elas têm vidas medíocres, que são vidas medianas. Pessoas que têm rotinas ridículas, elas têm vidas ridículas. E a gente tem aquilo que a gente merece. Pode ser doída essa frase, né? Mas a gente tem aquilo que a gente merece. E se você não tem tempo, você merece essa falta de tempo. Você está buscando essa falta de tempo. Talvez até sem querer. A gente tem aquilo que a gente merece. E o que eu coloquei na minha cabeça? Que eu merecia ter mais tempo para as coisas que alegravam meu coração. E a partir do momento que eu percebi, que eu observei, que eu merecia aquilo, eu fui em busca daquilo. Eu fui em busca de tirar aquela rotina medíocre do meu dia a dia e criar uma rotina extraordinária, que me levasse para uma vida extraordinária. Então, a rotina medíocre leva para uma vida medíocre, a rotina extraordinária leva para uma vida extraordinária. E era isso que eu queria. Eu queria uma vida acima da média, e não acima da média falando em dinheiro, do lado financeiro, não, uma vida acima da média, que eu pudesse sair daquela massa de pessoas que estão hoje corrompidas por trabalho, corrompidas pelo excesso de atividades, pelo imediatismo. Hoje em dia é tudo instantâneo, a gente tem vidas muito diferentes que minha mãe teve quando teve filho, que minha avó teve. Porque era tudo diferente. A tecnologia, ela avançou demais, ela melhorou, ela trouxe coisas fantásticas para nós. Mas ela também trouxe um consumo de tempo absurdo para os dias de todas nós. Não dá para dizer, ah não, mas a tecnologia não toma... Hoje em dia, todo mundo tem uma ligação gigante com o celular. E na hora de eu criar a minha rotina, uma das coisas que eu fiz foi observar quais eram as coisas que estavam roubando o meu tempo. O que rouba o meu tempo hoje? O que rouba o seu tempo hoje? É importante você se perguntar. Porque uma grande sacada é a gente perceber que não é porque você tem o tempo todo ocupado que você está sendo uma pessoa produtiva. Você pode estar sem tempo, simplesmente se ocupando e não executando coisas que vão te aliviar no seu dia. Então, você tem 1000 coisas para fazer e você fala, eu não tenho tempo. Às vezes, você está simplesmente ocupando o seu tempo. Mas o que você está fazendo, o que você está executando para cumprir essas 1000 coisas? Às vezes, nada. Às vezes, você está fazendo isso aqui, ó. E o seu tempo no celular tá isso aqui, ó. Isso dói, né? Ai, será que eu estou perdendo tempo no celular? Eu estava. Observa se você não tá também, porque você entra 10 minutinhos de manhã, 15 depois do almoço, meia horinha depois daquele descanso, aí você deu banho no filho, você fica mais 20 minutos, quando você vê você tá lá 1 hora, e você fica lá, ó, só rolando o dedo, sem nem ver a hora passar. E se a gente fala de tempo, tempo é precioso. Tempo é uma das coisas mais fundamentais que a gente tem na vida. Quem tem tempo consegue executar tudo o que quer. Quem tem tempo para crescer. Quem tem tempo para amar. Quem tem tempo para viver. Quem não tem tempo de nada. Quem não tem tempo só vê a vida passar. E você quer ver a vida passar?
Eu não queria. Eu não queria só ver a vida passar. Eu queria viver e não sobreviver. Eu não tinha meta de passar mais um dia. Eu comecei a ter meta de que os meus dias precisavam ser vividos e que eu precisava criar memórias, criar lembranças daqueles dias. E não simplesmente mais um dia que eu acordei, trabalhei, cheguei no final do dia e cumpri a meta daquele dia e não a minha meta. Então observa isso dentro de você, porque uma coisa importante para você conseguir criar uma rotina e seguir essa rotina é que você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Você vai ter que pagar o preço por isso. Talvez usar menos o celular, esse é um exemplo, tem várias outras coisas que podem estar roubando o seu tempo. E aí você quer pagar esse preço? Ah não, eu não abro mão do meu celular. Então não reclama que você tem falta de tempo. É muito importante a gente colocar tudo isso na balança. Algumas pessoas começam, criam uma rotina, fazem por 1, 2, 3 dias e falam, ah, não, essa rotina não é pra mim. Então é porque o propósito não está muito bem definido. Você está simplesmente executando por executar. E eu não quero que você execute, que você crie uma rotina, porque eu tô te dizendo que você tem que criar uma rotina. Pelo contrário, você tem que descobrir o seu propósito. Por que você quer criar essa rotina? É para encontrar mais tempo. Então você não vai desistir dela. O seu propósito vai te motivar a continuar persistindo nessa rotina, porque você sabe que você vai alcançar o seu objetivo. Você vai alcançar os resultados que você busca. Então não adianta falar, ah, mas fulana tinha uma rotina e não deu certo. Ela persistiu nessa rotina. A rotina foi criada para alcançar os objetivos dela. Ela conseguiu fragmentar as atividades dela dentro de um dia. Eu vou dar outras dicas para vocês, como montar, como criar essa rotina. Mas a primeira coisa é, defina seu propósito. Crie a sua rotina e persista na sua rotina. Isso é o que vai te levar para conseguir concluir este ciclo. E foi desse jeito que eu consegui. Quando eu criei minha rotina, eu comecei a fazer as coisas de uma forma muito mais organizada, mais planejada. Comecei a retirar as coisas que roubavam meu tempo. Comecei a utilizar o meu tempo para as coisas que eu queria. E desse jeitinho, usando várias outras técnicas, essa é uma delas, uma das estratégias somente, mas que já faz uma diferença grande no nosso dia a dia. Eu fui cada vez mais alcançando todo aquele tempo de qualidade que eu desejava. Que é um tempo exclusivo para aquela atividade que eu quero, é um tempo exclusivo. Tempo de qualidade, eu vou falar aqui também em outros vídeos, vou trazer esse conteúdo para vocês, ele é mais importante do que a gente imagina. E a gente passa sem ele, sem nem valorizar o quanto isso é importante para nós. Então, uma dica prática para o dia de hoje, para você já começar fazendo, para você já começar executando e ver essas mudanças no seu dia a dia, eu vou te convidar a criar uma rotina. E como muitas vezes isso pode soar de uma maneira um pouco dolorosa, ai, tem que criar uma rotina, mas eu não gosto de rotina. Pensa no propósito. O propósito vai te levar. E a rotina, ela não precisa ser uma rotina de tortura, não. Ela não precisa ser uma rotina dolorosa. É uma rotina que te agrade. É uma rotina que se encaixe no seu dia. É uma rotina pensada e planejada por você. E não pelas coisas do meio externo. Que hoje você tem que sair, que hoje você tem que fazer, que hoje você tem que executar. É você que vai planejar a sua rotina. Não dá para eu passar a minha rotina para você, ela não vai dar certo, o seu dia é diferente, a sua família é diferente, é você que vai criar a sua rotina. E aí eu te convido a colocar em prática essa dica de hoje, que é o quê? Criar uma rotina. E ao invés de você criar uma rotina toda, que pode ser um pouco mais difícil quando a gente tá com a rotina bagunçada, desajustada, é criar uma rotina matinal. Faça esse planejamento de como vai ser a sua rotina todos os dias de manhã. Como seria uma rotina mais produtiva? Uma rotina que você conseguisse priorizar as suas prioridades e retirar os ladrões de tempo. Como seria? Coloque isso em prática. E você já vai ver que só organizando o período da manhã dos seus dias, você já vai começar a perceber que pode começar a sobrar um tempinho. Uns minutinhos aqui, uns minutinhos ali. Vai ser um passo a passo. E você vai crescendo isso a cada dia. E se você tá aí se perguntando, ué, mas eu já tenho uma rotina e mesmo assim eu não tenho tempo. Provavelmente a sua rotina precisa de ajustes.
Você precisa buscar aquela rotina que eu citei, que é a rotina extraordinária, para te levar para essa vida extraordinária, para a vida que você busca, que você almeja. Então não basta só ter rotina. A rotina precisa ser uma rotina adequada para te levar para os seus objetivos. Então, se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder todos vocês. E se você for uma pessoa que está determinada a encontrar tempo de qualidade para você, para a família, para aquilo que você tanto almeja, comece hoje. Você pode começar hoje, aplicar isso hoje e já ver resultado hoje mesmo. Deixa aqui para mim também o seu depoimento de que você já conseguiu dar esse grande passo. Vou ficar muito feliz de saber que mais mulheres que estão na mesma situação que eu estava, estão conseguindo encontrar mais tempo para as coisas que alegram o coração. E se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha, comenta, envia para aquela amiga que está descabelando, que está maluca, que não tem tempo para nada, aquela amiga que vive correndo, que vive atrasada, como eu era. Envia para ela. E não deixa de se inscrever, se inscreve aqui no canal. Se inscreve no canal e você pode também ativar as notificações. Sempre que eu produzir um conteúdo novo, você vai receber esse conteúdo em primeira mão. E eu tenho certeza que essas dicas vão ser muito valiosas para você, porque elas foram para mim. A minha vida foi transformada com esse passo a passo que eu dou aqui. A minha vida foi transformada com essas dicas que eu dou para você. E eu quero cada vez mais que mais mulheres consigam encontrar o equilíbrio, consigam encontrar tempo para as coisas que mais agradam o nosso coração.